noite para todos. Boa noite para todos. Vamos tentar, de alguma maneira, elucidar essas questões acerca da Igreja de Cristo. Observamos, primeiramente, que o nosso amado irmão, amigo católico, ele tenta, de toda maneira, através de um input, ou seja, de um texto longo, que ele escreveu, citando vários versículos, e, ao mesmo tempo, alguns historiadores dos primeiros séculos, que são chamados de pai da Igreja, da patrística, para poder dar o que um fundo histórico para poder sustentar que a mesma igreja fundada no primeiro século, através de Jesus Cristo, em Mateus 16, versículo 18, seria a mesma igreja, a igreja romana. Vamos ler primeiramente no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Vamos ver como foi a fundação da igreja. Primeiramente, vamos ver Mateus 16, versículo 18. Versículo 17. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Observamos que a igreja começa através de uma pergunta acerca, com todos os discípulos estavam reunidos, Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos ali estavam reunidos, e Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é Jesus Cristo? Quem seria Jesus Cristo para eles ou para todos ali? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é um ser iluminado, enfim. Mas Pedro, tomando a palavra, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Jesus declara: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Observe que a confissão de Pedro se torna o pilar, ou seja, o fundamento para que a igreja de Jesus fosse edificada. Observamos que ali não havia templo, não havia nada, somente o quê? Uma confissão acerca de que seria essa igreja. Essa igreja ela é fundada em cima de uma confissão. Automaticamente, Pedro ali tem a revelação de quem é Jesus Cristo, automaticamente, evidentemente, ele se torna dos primeiros, ou seja, o primeiro a reconhecer que Jesus Cristo era o próprio Deus. Observamos também que, ao passar dos tempos, ali é dada uma responsabilidade para aqueles apóstolos, para que viesse a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Os apóstolos enviados a Jerusalém, dali de diante, esperar primeiramente ao cumprimento da promessa, que está no livro de Atos, versículo 1:8, que fala: esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Observe que no capítulo 2 de Atos Apóstolos, o cumprimento da promessa que estava no livro de Joel, acerca que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, no dia de Pentecoste. Havia 120 discípulos de Jesus reunidos,